é perturbador, é doentio. E dói, mexe com o coração de um jeito horrível. A família divulgou uma foto das vítimas, Noah e Sophia, e afirma que o irmão mais velho, acusado de matá-los, sempre foi muito protetor com eles. Eles não conseguem entender nenhuma circunstância que teria levado ele a fazer isso e a morte deles. Noah Kent Murphy nasceu em 12 de dezembro de 2009, filho de Melissa e Jefferson, ou Vinnie, como ele era chamado, Murphy. Noah era amigável e inteligente. Ele estava na segunda série da escola primária Edison, em Colorado Springs. Tinha uma imaginação incrível, conhecia todos os seus vizinhos, adorava videogames e brincar com armas Nerf. Ele também gostava de estar ao ar livre, patinar, andar de bicicleta e caminhar com o pai até a loja de quadrinhos. Sua irmã mais nova, Sophia Grace Murphy, nasceu em 11 de novembro de 2011. Ela estava no jardim de infância na escola primária Edison e adorava ler. Sophia tinha grande interesse por Shopkins, Barbies, Meu Pequeno Pônei e casas de boneca. Ela adorava joias antigas, nadar, ir à biblioteca, passar tempo com a mãe, fazer amizades e receber novos alunos em sua escola. As crianças também tinham mais 3 irmãos. Pouco depois da 1 da manhã, em 17 de outubro de 2017, a polícia respondeu a um chamado na casa da família, localizada na rua Carlisle, número 912 em Colorado Springs, após relatos de um esfaqueamento. E o que eles encontraram foi horrível. Ao chegarem, os policiais descobriram que Sophia, de 5 anos, Noah, de 7 anos, e o pai deles haviam sido esfaqueados dentro da residência. Os 3 foram levados para um hospital próximo após tentativas desesperadas de salvamento feitas pelos primeiros socorristas. No entanto, o pai seria o único que acabaria sobrevivendo. Ele falaria com as autoridades de sua cama de hospital enquanto se recuperava. Ele contou a eles que estava dormindo em seu quarto naquela noite quando, de repente, foi acordado pelos gritos de um de seus filhos mais novos. Então ele correu para o porão de sua casa, onde foi confrontado por seu filho de 19 anos, Malik Murphy. O adolescente avançou contra o pai e o esfaqueou no pescoço. Vinnie começou a lutar com ele e conseguiu empurrar o filho para a garagem, onde o manteve até a chegada da polícia. Naquele momento, ninguém sabia que Malik tinha atacado seu irmão e sua irmã mais novos. Mas logo, a avó das crianças, que morava na mesma casa, começou a gritar. Sophia foi esfaqueada. Logo descobriram que o pequeno Noah também havia sido fatalmente ferido. Lembro de ouvir minha mãe naquela garagem no meio de tudo. Esses caras, eu ouvi minha mãe gritar, Sophia foi esfaqueada. Eu corri pra dentro, eu fui embora. Eu não sabia que eles estavam em cima, então desci pra encontrá-la. E eu Encontrei Noah primeiro. Eu sabia que ele tinha partido. Agora a família não conseguia entender como isso tinha acontecido. Sophia e Noé estavam brincando felizes de futebol lá fora com o irmão mais velho, Malik, apenas algumas horas antes dos assassinatos. De acordo com uma declaração divulgada logo após a morte das crianças, a família disse que o ataque não foi provocado de forma alguma. Antes disso, a mãe e o pai afirmaram que Malik sempre foi um irmão mais velho e filho acolhedor, amoroso e prestativo. Eles também disseram que Malik nunca demonstrou qualquer tipo de agressividade física e nunca sequer respondeu de forma desrespeitosa para eles. Eles eram uma família muito unida, que fazia tudo juntos. Enquanto isso, Malik Murphy, de 19 anos, foi preso e acusado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, além de uma acusação de tentativa de homicídio. Ele foi mantido sob custódia sem direito à fiança. O adolescente admitiu aos detetives que frequentemente tinha ideias homicidas e que matou seu irmão, sua irmã e tentou matar seu pai porque queria ficar sozinho em casa. Então, naquela noite, Malik pegou sua faca de caça, que mantinha ao lado da cama, e comprou no Walmart meses antes para esse propósito. Depois, ele esfaqueou sua irmã enquanto ela dormia. Malik dividia o quarto com os irmãos mais novos, o que facilitou o ataque. O adolescente admitiu à polícia que havia esfaqueado seu irmão e sua irmã 3 vezes cada um, e enquanto ele atacava Sophia, ela gritou o nome dele. Ele também admitiu ter esfaqueado o pai quando ele desceu para ver o que ocorria. O plano de Malik era matar toda a sua família, depois enterrá-los no quintal, tudo para que ele pudesse ficar sozinho. Durante o interrogatório, ele afirmou: "Não consigo parar de pensar em matar pessoas." Ele disse ao detetive que matar os irmãos era algo que precisava fazer.
Houve também momentos em que Malik estava na sala de interrogatório e foi visto pelas câmeras batendo a cabeça na parede e deitado no chão repetindo: "Não, não, não. Meu Deus, por quê? E Malik, o que você fez?" Malik já tinha mostrado outros comportamentos preocupantes antes disso. Poucos meses antes, em março, ele foi preso em Illinois após denúncia à polícia de que um carro pegava fogo e um homem de preto observava o incêndio. Um policial que foi enviado ao local se aproximou de Malik, que se virou e disse: "Eu coloquei fogo no carro." O veículo era um Ford Explorer branco de 2004 que pertencia aos pais dele. Uma testemunha que estava lá naquele dia contou à polícia que antes dos primeiros socorristas chegarem ao local, viu Malik se afastar do carro e deitar na grama de um Walmart próximo. Ele parecia extremamente calmo. Após esse incidente, ele foi interrogado por detetives, e Malik contou a eles que estava com problemas por posse ilegal de álcool em sua cidade natal, Colorado Springs. Ele então disse que tinha pegado o carro da mãe emprestado para ir a uma entrevista de emprego, mas decidiu continuar dirigindo e, em vez disso, foi visitar um amigo em Ohio. Em várias ocasiões, Malik parou para abastecer e também entrou em contato com a polícia para avisar que tinha pegado o carro dos pais sem permissão. Mas ele afirmou que as autoridades só informaram que o veículo nunca foi registrado como roubado. Ele também admitiu ter derramado gasolina no banco de trás e depois usado pedaços de um livro de colorir para atear fogo. Agora, aparentemente, os pais dele realmente tinham registrado o SUV como roubado, mas segundo a mãe dele, disseram a ela que, como ela tinha entregado as chaves para ele, não havia nada que pudessem fazer. A mãe disse que quando o veículo sumiu com Malik, a medicação narcótica prescrita dela também desapareceu. Os pais de Malik disseram aos investigadores de Illinois que o filho tomava antidepressivos, usava aparelhos auditivos por problemas nos ouvidos e tinha histórico de fugir quando se sentia sob pressão demais. O adolescente foi acusado de dano à propriedade e incêndio, mas o caso foi arquivado meses depois, em agosto. Isso ocorreu porque os pais disseram que, embora o filho tivesse sérios problemas de saúde mental, não possuía antecedentes criminais e pediram que as acusações fossem retiradas. Algo com que o tribunal concordou sob a condição de que Malik recebesse tratamento de saúde mental, que consistiu em 12 sessões de aconselhamento. Agora, aparentemente, a família havia se mudado para Colorado Springs alguns anos antes, numa tentativa de recomeçar após um incidente na escola de ensino médio de Malik. Enquanto frequentava a Lincoln Southeast High School, o adolescente ficou à espera dentro de um banheiro com a intenção de surpreender a próxima pessoa que entrasse e estrangulá-la. Ele não chegou a ferir ninguém gravemente, mas Malik admitiu que queria saber como era a sensação de matar alguém. No entanto, ele acabou não levando adiante porque tinha medo de que sua vítima reagisse e o dominasse. Acho que ele passou a atacar crianças pequenas e inocentes porque sabia que não poderiam dominá-lo. Enquanto era interrogado sobre os assassinatos de Sophia e Noah, Malik contou à detetive que já tinha passado por 6 ou 7 instituições psiquiátricas diferentes em sua vida. E ele tinha ido 3 vezes ao Aspen Points Lighthouse em Colorado Springs, que opera um centro de estabilização de curto prazo. Essa informação também foi confirmada posteriormente pela mãe dele. De acordo com os pais dele, Malik era uma criança quieta, de temperamento calmo, que começou a apresentar sinais de doença mental por volta dos 15 anos de idade. Foi mais ou menos quando ele contou aos pais que não acreditava mais em Deus. Eles disseram que após isso, ele ficou sombrio e deprimido, perdendo a motivação para concluir o ensino médio, trabalhar ou ingressar na faculdade. Seus pais disseram que tentaram ajudar o filho participando de sessões de aconselhamento psicológico com ele, regulando sua medicação e rezando. Às vezes as coisas pareciam ir bem para ele, outras vezes nem tanto. Melissa diria sobre seu filho: "Você só sabe que alguém pensa em matar quando essa pessoa revela ou demonstra sinais e comportamentos disso. Nenhuma das duas coisas se aplicava a Malik, ponto final." A questão é que Malik, o mais velho de 5 filhos, já tinha admitido aos pais no passado que havia matado pequenos animais. Ele também já havia ameaçado sua família em 3 ocasiões diferentes e teve pensamentos de matá-los. Em abril de 2016, uma terapeuta que estava trabalhando com Malik relatou que ele havia dito a ela que queria matar toda a sua família com uma faca de cozinha. A profissional de saúde estava preocupada porque a mãe dele não levava sua ameaça a sério.
Segundo Melissa, mãe de Malik, era difícil levar a ameaça do filho a sério, já que ele sempre demonstrou ser um irmão mais velho muito carinhoso. Malik informou à polícia que havia sido diagnosticado com depressão e transtorno de personalidade antissocial, que está associado a ideias homicidas e suicidas, e é caracterizado pela falta de consideração pelos direitos e bem-estar dos outros. Os detetives confirmaram que ele tomava um genérico de Zoloft, frequentemente receitado para depressão. Uma profissional de saúde mental suspeitava que Malik tinha transtorno bipolar, mas ele nunca foi oficialmente diagnosticado. Seus pais tentaram terapia psicanalítica com ele, mas interromperam antes do diagnóstico de esquizofrenia de Malik. Vizinhos da família também perceberam problemas com o adolescente. Alguém relatou aos investigadores que Malik tinha problemas de comportamento e já foi encontrado incoerente em sua varanda por uso de comprimidos e álcool. De acordo com a mãe das crianças, Melissa, Malik vinha se isolando e buscando ficar sozinho há algum tempo. Ela acredita que ele desistiu de falar o que realmente pensava e sentia. Porque todas as vezes antes, quando ele admitiu querer machucar a família, ele foi obrigado a ficar em outro lugar, às vezes por uma semana e uma vez por um ano letivo inteiro. O que os pais não sabiam era que cerca de um mês antes de matar Sophia e Noah, o adolescente decidiu trocar de terapeuta. Antes, eles participavam ativamente do tratamento de saúde mental e aconselhamento dele, mas após Malik completar 18 anos, foram excluídos legalmente. Então eles alegaram que não faziam ideia de que ele estava tendo ideação homicida, eles achavam que ele estava sendo tratado apenas para depressão. O avô das crianças, Terry Mason, falou e disse que acreditava que Malik simplesmente não conseguia entender o que era a vida. Ele disse que Malik guardava os pensamentos para si, ele era apenas um garoto quieto, ele dava trabalho para eles, ele tinha problemas de raiva. Mas, ao mesmo tempo, o avô não fazia ideia do motivo pelo qual ele teria atacado os irmãos. Terry afirmou que Malik amava Sophia e Noah. Ele era muito protetor e frequentemente cuidava deles. O avô agora acredita que talvez Malik tenha matado porque sentia que a vida não estava sendo justa com ele e estava apenas com raiva da sociedade porque não se encaixava. Em abril de 2018, Malik se declarou inocente das acusações por insanidade. E depois de passar por avaliações com vários médicos por mais de um ano, tentando ver se ele estava apto para ser julgado, ele foi considerado completamente são. Então, finalmente, em dezembro de 2019, mais de 2 anos depois que Noah e Sophia foram brutalmente assassinados, o irmão deles, Malik, de 22 anos, aceitou um acordo judicial pelas acusações. Ele então foi condenado a cumprir 2 penas consecutivas de 48 anos de prisão, totalizando 96 anos. Ele também recebeu uma sentença de 16 anos para cumprir simultaneamente pela tentativa de assassinato do pai. A mãe das crianças, Melissa, se dirigiu ao filho mais velho durante a audiência de sentença e disse: "Como você ousa, Malik, cometer o ato mais indescritível contra seu próprio irmãozinho, irmãzinha e pai? Essa sentença de 96 anos é mais do que apropriada para você. Você não merece viver fora da prisão. Você tirou a vida de Noah e Sophia. Você mata. Você vai para a cadeia." Ela continuou dizendo: "Eu acredito que o mal e a doença mental são responsáveis pelo que Malik fez. Malik tem uma doença mental real que, de alguma forma, acabou sendo diagnosticada de forma incorreta, ou nem chegou a ser diagnosticada. E isso é uma tremenda pena, de verdade." A mãe também comentou sobre os 2 filhos mais novos que foram mortos. Ela disse que Sophia, recém-ingressa no jardim de infância, era uma menina doce e tranquila que fazia a vida valer a pena. Depois ela disse que seu filho Noah era espirituoso e cheio de vida e sempre cuidava da irmãzinha. Enquanto estava preso, Malik disse a uma repórter que sentia muito por ter matado seus 2 irmãos mais novos e que aquilo não era nada do feitio dele. Uma vigília para Sophia e Noah Murphy ocorreu logo após suas mortes no Parque Flanagan, em Colorado Springs. Mais de uma dúzia de pessoas se reuniu aqui e acendeu velas em homenagem à memória deles. Isso está amassado. Nos esmaga. Segurando seus filhos, esta comunidade de Colorado Springs se reúne após o impensável. É difícil. Especialmente quando você vê as crianças brincando lá fora o tempo todo. Essas velas brilham em homenagem a Sophia Murphy, de 5 anos, e Noah Murphy, de 7 anos, esfaqueados até a morte em sua própria casa. O próprio irmão deles é acusado de matá-los. Um choque total. Quero dizer,
A gente vê o cara andando por aí de vez em quando na rua, brincando com as crianças. O suspeito Malik Murphy disse aos detetives que comprou uma faca há meses e decidiu que iria matar sua família. Esta noite, os pais estão tentando explicar o que aconteceu para seus filhos. Alguns brincavam e iam à escola com eles. Está tudo bem, querida. Há pouco vimos vocês aqui e perguntaram: o que o noticiário faz aqui? Ela disse. Eu falei: querida, é por causa da sua amiga. E ela disse: por que tem que ser a minha amiga? Muitas perguntas sem resposta enquanto eles soltavam um balão rosa e azul e paravam para lembrar. É difícil, mas vamos superar isso como comunidade. O funeral dos irmãos foi realizado mais tarde, na segunda-feira, 23 de outubro de 2017, na Mountain Springs Church, em Colorado Springs. Eles foram então enterrados lado a lado no Evergreen Cemetery, no condado de El Paso, Colorado. Bem, obrigada por ouvir a história de Noah e Sofia hoje. Definitivamente havia alguns grandes sinais de alerta de que algo não estava certo com Malik. Ele já havia ameaçado sua família em 3 ocasiões diferentes antes de matar Noah e Sofia e atacar seu pai. Apesar disso, por algum motivo, ele pôde morar na casa e dividir o quarto com os irmãos mais novos. Mesmo que ele agisse como um irmão mais velho carinhoso, ao ameaçar a vida de qualquer um deles, não deveria ter ficado perto dos irmãos sem supervisão. O que você acha desse caso? O cruzeiro pelo Caribe se transformou em pesadelo. Esta jovem de 18 anos de Titusville morreu a bordo do Carnival Horizon e agora o FBI está entrando no caso. Anna Marie Kapner nasceu em 13 de junho de 2007, filha de sua mãe, Heather Wright, e de seu pai, Christopher Kapner. Ela era chamada de Ana Banana e considerada animada, engraçada e extrovertida. Ana vivia cada dia de corpo e alma. Ela amava o sol, a água, ir à praia e passear de barco. Ela amava profundamente seus irmãos e sempre fazia questão de que eles soubessem disso. Ana era brincalhona e sempre pensava nos outros. Ela adorava crianças, golfinhos, todos os tipos de música, artesanato, borboletas, Shawn Mendes, a cor azul e montar quebra-cabeças com sua mima. Ana era grande fã dos Georgia Bulldogs e sonhava em ser líder de torcida do time. Ela obteve habilitação para pilotar barco antes de dirigir e era certificada para mergulhar com a família. Ana também começou a fazer ginástica com apenas 2 anos de idade e até ajudou a ensinar ginastas mais novas conforme foi crescendo. A adolescente estudava na Temple Christian School, era líder de torcida e se formaria em 2026. Depois ela quis entrar na Marinha dos Estados Unidos e ser policial da unidade canina. No início de novembro de 2025, Ana, seu pai, a esposa dele, Chantal Kapner, seus irmãos e irmãos postiços, assim como seus avós, todos fizeram um cruzeiro juntos. A família estava navegando no Carnival Horizon, que viajava de Miami para o Caribe. Foi um cruzeiro de 6 noites que partiu em 2 de novembro e retornou em 8 de novembro. Mas apenas um dia antes do navio atracar de volta em Miami, uma descoberta perturbadora foi feita. Na manhã de 7 de novembro, uma camareira entrou na cabine que Ana estava compartilhando com seu irmão de 13 anos e seu irmão postiço de 16 anos, Timóteo. Enquanto limpava, ela encontrou o corpo sem vida da jovem de 18 anos escondido debaixo da cama. Ela estava envolta em cobertores e coletes salva-vidas. Uma investigação sobre a morte de Ana começou imediatamente, com autoridades e o FBI analisando imagens das câmeras de segurança, dados de cartões eletrônicos e entrevistando outras pessoas no navio. A família de Ana também foi entrevistada e disse que a última vez que a viram foi na noite anterior, durante o jantar, pouco antes de ela ir para o quarto dizendo não estar bem. Nesse momento, ninguém foi preso, porém, e a morte de Ana continuou sendo um grande mistério. O FBI entrou a bordo quando os passageiros deixaram o navio na manhã de sábado em Miami. Um corpo foi retirado em uma maca antes de ser levado para fora do tribunal. Custa crer que você estava tão perto quando isso aconteceu. Estávamos a algumas centenas de pés daquele quarto. Lindsay Ellison estava no Horizon, a poucos quartos de onde tudo isso aconteceu. Ela lembra de um chamado médico na sexta-feira por volta das 11 horas. A segurança nunca saiu e protegeu bem o quarto. A Temple Christian School, em Titusville, diz que
que Anna Kepner estudou na escola deles e, segundo relatos, ela é a vítima que morreu no navio. A escola postou fotos e uma mensagem na segunda-feira para as famílias no Facebook dizendo que você era uma jovem brilhante e de bom coração, cuja presença trazia calor e energia para a sala de aula. Sua ausência será sentida diariamente, mas seu impacto e memórias seguirão vivos em nossos corações. Um memorial no carro de Anna, ainda estacionado na escola, crescia a cada hora. Ela era tão doce, muito gentil, sempre estava ali para todo mundo. Simplesmente uma coisa terrível. Ninguém sabe o que houve com a adolescente nem como morreu. O FBI está liderando a investigação e a Carnival diz que, como este é um assunto em andamento sob a jurisdição das autoridades, cabe ao Departamento de Relações Públicas do FBI em Miami fornecer mais detalhes. Nosso foco está em apoiar a família da nossa hóspede. Então, no dia 17 de novembro, surgiram mais pistas no caso. Depois que o ex-marido de Chantal Kepner, madrasta de Anna, Thomas Hudson, pediu uma audiência emergencial de guarda, o pedido se tornou público. Nos documentos, ambos descreveram o filho deles de 16 anos, irmão postiço de Anna, Timothy, como um possível suspeito de sua morte. Disseram que ele foi para um hospital psiquiátrico após desembarcar do cruzeiro. Thomas escreveu que estava afastado dos filhos mais novos do casal e agora estava pedindo a guarda da filha de 9 anos porque temia que ela estivesse potencialmente em perigo, vivendo com alguém que estava sendo investigado por assassinato. A advogada de Chantal pediu ao tribunal para adiar a audiência, argumentando que, se ela tivesse que testemunhar, poderia incriminar o filho ou a si mesma. O processo também revelou algumas mensagens de texto que foram trocadas entre Chantal e seu ex-marido Thomas, incluindo no dia 8 de novembro, por volta das 19h30, quando Chantal disse para ele: "Preciso que você me ligue o mais rápido possível. É uma emergência." Então, no dia 9 de novembro, Chantal contou a Thomas que foi rapidamente falar com Timóteo, enquanto ele estava internado no hospital, e ele insistiu que não conseguia se lembrar de nada do que aconteceu na noite em que Anna foi morta. De acordo com os documentos, as autoridades encontraram imagens de câmeras de segurança mostrando Anna entrando na cabine com seu meio-irmão de 16 anos, Timóteo. Ele foi a única pessoa, além dela, vista entrando e saindo do quarto perto da hora em que ela morreu. Assim, a polícia investigava Timóteo como principal suspeito. Nos documentos de custódia apresentados, o ex-marido de Chantal, Thomas, revelou outra informação perturbadora sobre a família. Ele afirmou que seu filho mais velho com Chantal, que tinha 18 anos, voltou a morar com ele após uma briga violenta entre o adolescente e o marido de Chantal, Cristóvão, pai de Anna. Tomás também alegou que as crianças não foram devidamente supervisionadas durante o cruzeiro. Elas possivelmente foram autorizadas a beber e havia acomodações inadequadas. Ela ficou sentada impassível enquanto o advogado do ex-marido falava sobre o cruzeiro. A jovem de 16 anos foi autorizada a beber. Os adolescentes receberam um quarto próprio para ficar. Foi um conjunto de circunstâncias que mostrou que a mãe, neste caso, não estava supervisionando adequadamente essa criança. Na mesma época em que divulgaram a informação sobre o meio-irmão de Anna, seu avô por afinidade, Christopher Donahue, declarou publicamente: "Não sei por que Anna estava numa cabine com o meio-irmão. Tudo que sei é que ela entrou naquele barco e nunca mais voltou. Ninguém vai de 0 a 100 de uma hora para outra, mas não estávamos naquele barco." Todo mundo está de coração partido. Existem perguntas, eu acho que nunca vamos saber. De acordo com os outros avós de Anna, que tinham ido no cruzeiro com ela, Barbara e Jeff Kepner, ela e seu irmão postiço Timóteo eram como 2 irmãos inseparáveis. Barbara Kepner afirmou que a família tinha reservado 3 cabines no cruzeiro e que Anna e seus 2 irmãos adolescentes decidiram por conta própria ficar no mesmo quarto. A avó disse que tinha uma cabine maior e avisou aos adolescentes que, se eles não estivessem se dando bem, um deles poderia ficar com ela. Na última noite em que viu Anna, Bárbara comentou que o aparelho da neta incomodava no jantar, mas ela quis participar da diversão mesmo assim. Segundo Bárbara, após o jantar, Anna falou: "Vovó, vou voltar para o meu quarto um tempo. Não estou me sentindo bem." Mas a avó disse que Anna devia estar se sentindo melhor um pouco depois, porque ela se arrumou e desceu para o cassino com ela, onde jogou $20. Pouco depois, Anna foi embora dizendo para a avó: "Vovó, eu amo vocês. Até mais tarde." Essa foi a última vez que Bárbara viu a neta.
Ao divulgarem a causa da morte de Ana, determinaram que ela faleceu em 6 de novembro em horário desconhecido. Ela morreu em decorrência de asfixia mecânica e sua morte foi considerada homicídio. Vários veículos de notícias informaram que Ana morreu devido a uma imobilização com o braço no pescoço. Por isso, dizem que os investigadores acharam 2 hematomas na lateral do pescoço dela. A avó de Ana, Bárbara, declarou publicamente que a família foi informada de que não havia sinais de abuso sexual. Também não parecia haver drogas ou álcool no organismo de Ana no momento de sua morte. No entanto, os resultados oficiais da autópsia e da toxicologia ainda estão pendentes. Segundo o ex-namorado de Ana, Josh II, seu irmão mais novo, e outro adolescente hospedado na mesma cabine, ouviram gritos e cadeiras sendo arremessadas na noite antes de ela ser encontrada morta. O irmão de Ana disse que ela estava no quarto com Timóteo, e quando ele tentou entrar, o adolescente de 16 anos o impediu de fazê-lo. Então ele ouviu Timóteo gritando com Ana de uma forma agressiva, mandando ela calar a boca. O ex-namorado de Ana, Josué, também disse que flagrou Timóteo tentando ficar em cima de Ana alguns meses antes. Josué fazia uma chamada de vídeo tarde da noite com Ana, que estava deitada, quando seu meio-irmão Timóteo entrou e tentou subir nela. Mas Josué flagrou ele e perguntou o que diabos ele estava fazendo. Isso fez com que Timóteo fugisse. Mas Josué disse que Ana sempre teve muito medo de contar a alguém o que tinha acontecido porque Timóteo a ameaçava. Josué disse que desde o início, Ana não se sentia confortável morando com sua nova madrasta e seus irmãos postiços. Ela sentia que mal os conhecia, pois seu pai, Christopher, conheceu Chantel apenas 1 ano antes. Ana também contou para Josué que Chantel era hostil com ela e era muito controladora. Para evitar o meio-irmão, a jovem de 18 anos passava muito tempo na casa de amigos. Ela tinha medo dele porque ele sempre andava com uma faca grande. Stephen Weston diz que seu filho Joshua, que namorava Ana, testemunhou um incidente perturbador durante uma chamada de vídeo pelo FaceTime. Ele viu o meio-irmão dela entrar no quarto enquanto ela dormia e subir em cima dela. Ele diz que eu tentei contar aos pais que isso estava acontecendo e eles não quiseram acreditar. Ele é obcecado, atraído por ela de forma doentia, sempre quis namorar com ela. Isso é bem o contrário do que os avós de Ana diziam sobre como os adolescentes eram próximos. Meses se passaram e não houve mais notícias ou prisões no caso de Ana. Então, em fevereiro de 2026, foi descoberto através de documentos do processo de guarda que Timothy havia sido acusado do assassinato de Ana. Ele também foi acusado de outra coisa que foi ocultada. No entanto, por um tempo, ele permaneceu fora da custódia policial e estava morando com seu tio, usando uma tornozeleira eletrônica após receber alta do hospital. Felizmente, isso não durou muito, porque no dia 13 de abril foi anunciado que Timothy, de 16 anos, que anteriormente havia sido acusado como menor de idade, agora foi indiciado como adulto por homicídio em 1º grau e abuso sexual agravado. A audiência de guarda de Chantel e Thomas ocorreu em fevereiro de 2026, revelando novas informações. Chantel falou sobre como Timothy havia sido diagnosticado com TDAH e que ele tomava Concerta prescrito durante o dia, além de clonidina à noite para insônia. Chantel disse que ficou responsável pela medicação dele enquanto estavam no cruzeiro, mas mesmo assim ele perdeu 2 doses da clonidina. Uma das noites em que ele não tomou a medicação foi a noite em que Ana foi morta. E o motivo pelo qual ele não tomou foi porque Chantel tinha adormecido antes de conseguir dar o remédio para ele. A madrasta de Ana, Chantel, afirmou que Ana e seus 2 filhos, incluindo Timothy, eram muito próximos como os 3 amigos. Agora, a mãe biológica de Ana, Heather, disse que só soube da morte da filha pela internet. Heather também foi impedida de comparecer ao funeral de Ana e tentou fazer parecer que era uma mãe amorosa, cuidadosa e de luto. Mas a verdade é que Ana achava que sua mãe não valia nada. Ela tinha sido completamente consumida pelo vício em drogas. E Ana deixou esses sentimentos bem claros em um dos seus últimos vídeos no TikTok. Muitos disseram que Heather não foi a única entre os pais que falhou com Ana. Diziam que o pai dela, Chris Kepner, sabia que Timothy era obcecado por sua filha e já tinha sido inadequado com ela. Chris também traiu a mãe de Ana, Heather, com uma babá de 15 anos. Ele tinha 24 anos na época.
Mas depois que Chris se casou com essa babá, os pais dela decidiram retirar as acusações de violência sexual contra ele. Durante a audiência de custódia de Chantel, seu filho mais velho falou sobre como ela o sequestrou do pai dele, Thomas, um dia enquanto ele estava na escola. Ele disse que Chantel o segurou e Chris o colocou em um mata-leão para mantê-lo dentro do carro. O que me faz pensar, Chris já fez isso com Timothy antes? E será que é por isso que Timothy usou o mesmo golpe para matar Anna? Thomas Hudson afirma que nunca autorizou seus filhos a irem no cruzeiro, mas Chantel os levou mesmo assim. Esse não é o único problema entre os pais que afeta as crianças. No tribunal foi informado que todas estavam em terapia por pelo menos 1 ano. A criança mais velha testemunhou que Chantel e o pai de Anna, Chris, tentaram forçá-lo a se mudar para Titusville contra a sua vontade e até o contiveram no carro. E o que Christopher ou Heather fizeram? Eles me seguraram contra o banco e ele colocou o braço ao redor da parte de trás do meu pescoço, me prendendo contra o banco da frente. Ela também me segurou lá. Sua mãe ainda estava na frente ou foi para o banco de trás? Naquele momento, ela rastejou até o banco de trás e começou a me segurar. E aí, Christopher e Kevin, o que ele fez com o braço? Ele passou o braço no meu pescoço e me empurrou contra o banco da frente. Então sua cabeça ficou encostada no banco da frente? Sim. Senhor, e você permaneceu consciente o tempo todo ou desmaiou, senhor? Acredito que desmaiei 1 ou 2 vezes. O resto da família de Anna a descreveu como alguém muito agradável de se ter por perto, e as pessoas diziam que ela tinha um tipo de energia que simplesmente te envolvia com o sorriso dela. A família contou que ela havia feito o teste para as Forças Armadas, já conversava com recrutadores e tinha escolhido sua carreira. Ela queria fazer algo que ajudasse a comunidade dela. Ela nunca teve filtro, e isso era parte do seu charme. Seja praticando novas maquiagens, mesmo sem ter para onde ir, fazendo TikToks na frente do espelho ou ouvindo uma playlist perfeitamente escolhida no barco, Anna vivia cada dia com todo o coração. Ela amava o sol, a água, os dias de barco, os dias na ilha e os dias de praia. Qualquer coisa que permitisse que ela absorvesse a luz, ela irradiava com tanta facilidade para os outros. Uma celebração da vida foi realizada para Anna Kepner em 20 de novembro de 2025 na Igreja Grove, em Titusville, Flórida. A família dela pediu que não usassem preto. Em vez disso, eles foram incentivados a usar cores vivas em homenagem à alma brilhante e bonita de Anna. Obrigada por ouvirem a história da Anna. É inacreditável que ela tenha sido colocada na mesma cabine que seu irmão postiço, de quem ela já havia dito ao pai que tinha medo, mas ninguém parecia ouvi-la. E então, quando ela morreu, mentiram dizendo que ela era muito próxima de Timóteo. Esse é um caso que eu definitivamente gostaria de acompanhar. Então, se você quiser atualizações sobre esse caso, é só me avisar. Que nós vencemos. Ela me ama e eu fui o melhor pai. Júlio Batiz chora ao descrever sua última ligação telefônica com sua filha de 7 anos, Julícia Batiz, que morreu na terça-feira em sua casa, onde morava com a mãe e os irmãos. Ela estava chorando, pedindo para voltar para casa. Ah, eu não fiz nada pela minha filha, e eu só quero justiça pela minha filha. Julícia Batiz nasceu em 26 de abril de 2014, filha de sua mãe, Nevásia Jones, e de seu pai, Júlio Batiz. Julícia era uma criança muito feliz e carinhosa, que adorava cantar e fazer compras. A menininha amava unicórnios, Minnie Mouse e brincar com seus 4 primos, que eram mais como irmãos para ela. Seu filme favorito era Frozen, com as princesas Anna e Elsa. E ela também adorava aprender novas danças virais que via no TikTok. Julícia também adorava o pai e amava passar tempo com ele. Julícia nasceu no Kings County Hospital e, após o nascimento, foi imediatamente levada sob custódia dos serviços de proteção à criança devido ao histórico de abuso de drogas e álcool dos pais. A mãe de Julícia já havia perdido a guarda de 5 filhos anteriores, que, conforme registros, apresentavam cortes, hematomas e vergões pelo corpo. A mãe fumava e soprava fumaça no rosto dos filhos, mesmo sabendo que alguns tinham asma. Também houve diversas chamadas à polícia por distúrbios domésticos na casa, e a mãe de Julícia disse que seu pai era violento com ela.
No entanto, ele não tinha condenações criminais e dizia que Novácia só tinha problemas mentais e estava jogando sujo. Após ser retirada dos pais, Julícia foi morar com a avó paterna, Yolanda Davis, aos 5 dias de vida. A garotinha foi morar com Yolanda em seu apartamento em Crown Heights, no Brooklyn. E quando a avó permitiu que a mãe de Julícia viesse visitar a recém-nascida, Nevasia segurou sua filha no colo e se recusou a devolvê-la, o que levou Yolanda a chamar a polícia. Nevasia então não pôde mais voltar. Durante o tempo em que Julícia esteve sob os cuidados da avó, ela era feliz e sempre tinha todas as suas necessidades atendidas. O pai biológico de Julícia, Julius, ainda podia visitar a filha nos fins de semana também, isso desde que sua mãe, Nevasia, não estivesse presente. Nos bastidores, Nevasia, após ser obrigada a fazer aulas de controle da raiva, parentalidade e acessar serviços de saúde mental, tentava recuperar a custódia de Julícia. Mas, por enquanto, os juízes decidiram que a mãe era propensa a comportamentos imprevisíveis e explosões emocionais. Em certo momento, ela foi a um escritório de assistência à infância, pronta para arrombar as portas. Nevasia, mãe de Julícia, teve uma infância bastante instável. Ela foi criada pela própria avó e, quando era adolescente, fugiu de casa. Depois, ela acabou morando em um sobrado no Brooklyn com uma amiga. E, não muito tempo depois, começou a namorar um homem 25 anos mais velho que ela. Nevasia acabou tendo um filho com esse homem mais velho e deu ao menino o nome de Paul Fine, sobre quem vamos falar mais adiante. Mesmo que Julícia estivesse feliz na casa da avó, quando tinha apenas 3 anos, em 2017, o Serviço de Proteção à Criança decidiu tirá-la dos cuidados da avó. Isso ocorreu após descobrirem que Yolanda permitiu a visita de Júlio, pai de Julícia. Depois que o Serviço de Proteção à Criança tirou Julícia, Yolanda solicitou uma audiência no órgão estadual de serviços para crianças e famílias, que concluiu que a remoção foi incorreta e pediu uma reavaliação. Assim, Julícia acabou sendo devolvida aos cuidados de sua avó Yolanda em 2018. Então, seus pais puderam retomar visitas supervisionadas com ela no escritório da agência. Mesmo estando claro que Julícia não se sentia confortável com sua mãe durante essas visitas, o Serviço de Proteção à Criança decidiu expandir as visitas com a mãe e permitiu que Julícia passasse os fins de semana no apartamento dela. Essas visitas só deixavam a menina ansiosa e angustiada. Ela dizia para a avó que não queria ir ver a mãe. E Yolanda ficou tão preocupada que começou a gravar as coisas que Julícia dizia para ela antes de ir ver a mãe. Certa vez, Julícia pediu à avó que ligasse para a polícia. Quando Yolanda questionou o motivo, Julícia respondeu que não queria ir para a casa da mãe. Ela tinha apenas 5 anos quando disse isso. Pra que eu vou ligar pra polícia? Por que não quer ir com a mamãe? Ai, meu Deus! Está sugerindo que eu chame a polícia? Porque eu não quero ir para casa. Você quer que eu chame a polícia? O que há na casa da mamãe que te faz não querer ir lá? Me conta, tudo bem. Por que você está chorando? Você não quer ver a mamãe? O quê? Por que você não quer ver a mamãe? Não chore. Você tem que ir ver a mamãe. Você não quer ver a mamãe? Não. Por que você está chorando assim? Ok? Não chore. Por que você chora, Punkness? Você tem que ver a mamãe. Tudo bem? É você mesmo? Não, cara. O que aconteceu? Me desculpe. Você não quer ir por quê? Em outra gravação, Julícia contou que seus 3 irmãos mais velhos ainda brigavam e agrediam o mais novo. Eles o fazem sangrar, disse ela. O que eles fazem? Perguntou Yolanda. Algo ruim, respondeu a menina. Yolanda sabia que algo não estava certo na casa de Novácia, e ela disse para a assistente social que uma criança não deveria se sentir assim em relação à mãe. Ela morre de medo dela. As preocupações de Yolanda foram ignoradas, e o Serviço de Proteção à Criança achou que a avó só queria encerrar o caso.
Nessa época, Julícia, de 5 anos, já fazia tratamento de saúde mental e mostrava grande angústia nas sessões sempre que mencionavam sua mãe. Ela também demonstrava muita raiva em relação à avó, a quem amava, sempre que Yolanda mencionava uma visita à casa da mãe. Durante algumas visitas com Novácia, Julícia chegava a se esconder em um canto e chorar. Yolanda mencionou isso para a assistente social, mas a assistente respondeu: "Ah, eu sei, mas ela precisa ver a mãe dela." Até uma visita com a mãe dela foi agendada em janeiro de 2020. E enquanto Julícia esperava a mãe dela, Novácia, chegar, ela estava muito nervosa e muito tensa. Mas assim que disseram para ela que Nevasia não iria conseguir vir, a menininha relaxou instantaneamente e ficou sorrindo. Então, dado esse contexto, pode ser um pouco surpreendente que Julícia tenha sido enviada para morar com a mãe, em definitivo, em março de 2020, sem qualquer supervisão. Yolanda levou a neta para visitar a mãe em um fim de semana de março, e Nevasia deveria trazê-la de volta à delegacia depois. No entanto, ela nunca chegou, e Yolanda foi informada por uma supervisora que Julícia ficaria por um período prolongado com a mãe agora. Eles alegaram que isso era por causa da pandemia. O fim de semana virou 90 dias. 90 dias viraram. Você precisa fazer uma avaliação independente. Davis diz que foi repetidamente à ACS e à SO Family of Services para tentar recuperar a neta, sem saber por que ela estava sendo deixada com a mulher que, segundo ela, abusou da criança. A advogada nomeada pelo tribunal para a menina até lutou contra isso e enviou vários e-mails para os serviços de proteção à criança, dizendo o quanto Julícia expressou o desejo de morar com a avó. O único motivo pelo qual Julícia gostava de visitar a mãe era porque podia brincar com o irmão mais novo, o 6º filho de Novácia. Então, não demorou muito depois que Julícia foi morar com a mãe para que os vizinhos de Nevasia começassem a notar sinais preocupantes. Os vizinhos diziam que ouviam constantemente a mãe gritando dentro do apartamento e percebiam que a menininha entrava e saía do prédio sozinha. Alguns desses vizinhos chegaram a entrar em contato com os órgãos de proteção à criança por causa de suas preocupações, mas foram simplesmente ignorados. A avó de Julícia, Yolanda, também começou a lutar para conseguir a guarda da neta de volta imediatamente depois que ela foi enviada para morar com a mãe. Ela sabia que não era uma boa situação. A polícia confirmou ter atendido mais de uma dúzia de chamados por disputas domésticas na casa da mãe de Julícia. Embora não se saiba se esses chamados ocorreram antes ou depois de Julícia ir morar com ela. No dia 31 de julho de 2021, Yolanda recebeu uma série de mensagens de texto do telefone de Julícia, e elas a deixaram alarmada, fazendo-a questionar se sua neta realmente as havia enviado. A mensagem começou com: "Vovó, sou eu, Julícia. Estou indo embora hoje. Minha mãe está deixando eu morar com meu irmão." A avó perguntou: "Onde?" Julícia respondeu: "Texas." Ela disse: "Eu não vou voltar." Mas por um motivo ou outro, isso acabou não acontecendo. E cerca de uma semana depois, em 6 de agosto, Julícia foi vista com um olho roxo. Quando Yolanda perguntou de onde veio, ela disse que foi a mãe quem fez. Yolanda imediatamente ligou para o Serviço de Proteção à Criança e denunciou o que viu. Uma assistente social visitou a casa, mas Novásia só disse que a menina foi atingida no rosto acidentalmente com uma pistola de água. E essa explicação acabou sendo suficiente. Mas 2 dias depois, uma vizinha de Julícia veria a garotinha no elevador com a mãe, e ela estava usando óculos escuros para esconder o olho roxo. E poucos dias depois, em 10 de agosto, vizinhos de Julícia e sua mãe disseram que foram acordados pelos gritos de Novácia, dessa vez não de raiva, mas de medo. Nevasia correu pelo corredor do seu apartamento e bateu na porta da vizinha gritando: "Socorro, minha filha parou de respirar." A vizinha entrou no apartamento de Nevasia e achou Julícia, de 7 anos, deitada no quarto. No caminho, o irmão mais velho a segurava parcialmente. A menina estava mole e nua. A mãe de Julícia disse que isso ocorreu porque ela havia urinado na roupa. A mãe continuou dizendo que Julícia lhe acordou gritando seu nome. Ela foi até a menina, perguntou se estava bem e Julícia disse que sentia dor de barriga. Depois caiu e bateu a cabeça na mesa. Nevasia e a vizinha ligaram para o 911. Mas, infelizmente, Julícia não pôde ser salva e cerca de 1 hora após ser levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos. Os paramédicos perceberam que a menina estava com o corpo frio ao toque e apresentava traumas no lado do rosto e no lado direito do corpo.
Quando Nevasia sentou-se para falar com a polícia, ela disse que havia sido acordada às 5 da manhã e encontrou Julícia no banheiro vomitando e urinando em si mesma. Sentindo-se mal, a menina tropeçou e bateu a cabeça na escrivaninha. Nevasia afirmou que o meio-irmão de Julícia, Paul Fine, que tinha 17 anos, entrou em seguida e carregou a menina para o quarto dela. Lá, ela desmaiou e bateu a cabeça pela segunda vez. A questão é que Paul teria outra versão para contar às autoridades. Ele afirmou que Julícia passou boa parte da noite na cozinha pegando lanches e depois começou a vomitar no quarto. Ele então admitiu ter socado a menininha 2 ou 3 vezes no rosto, mas depois mudaria esse número para 8 vezes. O adolescente justificou os arranhões no rosto de Julícia, dizendo que eram causados por suas unhas compridas. Após esse ataque contra Julícia, ele afirmou que a menininha foi para a sala de estar e adormeceu. A mãe deles tinha saído para a loja e para o banco, e quando voltou, ambos perceberam que Julícia estava engasgada e suas mãos estavam brancas. Agora, embora Paul tivesse admitido ter machucado Julícia, não haveria prisões relacionadas à morte dela por quase 1 ano. Finalmente, em junho de 2022, a polícia prendeu tanto a mãe de Julícia, Nevasia Jones, quanto seu filho Paul Fine, sob acusações de assassinato. O que aconteceu, Ablácia? Eu estou no ramo. Eu não posso matar minha filha. Você a ama? O quê? O que aconteceu? Paul também seria acusado de abuso sexual depois que foi descoberto que, após o ataque a Julícia, ele também fez isso com ela. A autópsia da garota revelou que a causa da morte foi um trauma contundente no abdômen, e não no rosto, como seu irmão havia alegado. Após a morte de Julícia, seu pai, Júlio, teve que lutar para conseguir a guarda de seu filho mais novo. Após o assassinato de Julícia, ele foi levado para a custódia dos serviços de proteção à criança. Em outubro de 2023, Júlio conseguiu a guarda total do menino de 4 anos. E o garotinho ainda pergunta pela irmã às vezes, dizendo o quanto sente saudades dela e como gostaria de dar um abraço e um beijo nela. Eu nunca mais vou ter a chance de ver minha filha de novo. Ela é uma ótima filha, a melhor filha do mundo, sabe? Super forte, super inteligente. Ela é tudo pra mim. Mesmo assim, eu penso nela todos os dias. Ela sempre me dava uma bronca, então eu costumava manter minha barba por fazer para continuar seguindo na vida. Mas eles nunca ouviram o que eu dizia pra eles. Consegui fazer minha neta finalmente dizer algo pra eles. Minha neta disse que nunca mais queria voltar para a ACS e que os serviços sociais falharam comigo. Eu estava tentando evitar que isso acontecesse. A notícia da morte de Julícia se espalhou pelo prédio onde ela morava com a mãe, e os vizinhos fizeram um memorial com velas, bichos de pelúcia e balões para ela. Depois de uma briga com Nevasia pelos restos mortais da menina, sua avó Yolanda finalmente conseguiu realizar uma cerimônia em memória dela e o funeral de Julícia meses após sua morte. O funeral da menina ocorreu em 1º de novembro de 2021, na funerária Jones, em East New York. Ela foi enterrada em um caixão rosa e um lindo vestido branco, escolhido por ela anteriormente para um casamento. Durante o serviço, o pai prestou homenagem à filha falecida, recordando momentos juntos e afirmou: "Eu e minha filha passamos por muito porque nos amávamos profundamente. Eu me diverti muito com ela. Ia trabalhar, voltava e tentava enganá-la com lanches. Amo ela e sempre vou amar. Sentirei falta de fazer FaceTime à noite", ele disse. Então, de partir o coração, em março de 2025, o meio-irmão de Julícia, Paul Fine, teve as acusações contra ele retiradas e foi autorizado a sair em liberdade. Isso ocorreu após a mãe de Julícia, Nevasia, assumir total responsabilidade pela morte da filha. E Paul retirou suas declarações anteriores, incluindo aquela em que disse que deu 8 socos no rosto da irmãzinha. Após ser liberado, Paul foi visto sorrindo fora do tribunal. Seus advogados disseram: "Estamos extremamente satisfeitos que Paul teve sua vida de volta. Paul ama sua família de uma forma equivocada. Ele tentou proteger sua mãe assumindo a responsabilidade por uma conduta que não cometeu." De acordo com uma fonte policial, não estava exatamente claro quem havia desferido o golpe fatal em Julícia. A avó da menina de 7 anos, Yolanda Davis, disse que não é justo e que ela não está feliz porque Paulo está fora da prisão. Yolanda declarou: "Estou entorpecida. Estou realmente entorpecida com toda a situação. É realmente triste."
Após Nevasia Jones, de 35 anos, admitir ter matado a filha e aceitar uma acusação reduzida de homicídio culposo, recusou-se a ir ao tribunal para ouvir as declarações de impacto das vítimas. Isso enfureceu o pai de Julicia, Julius, e ele disse: "Ela está fugindo do que eu tenho a dizer. Ela teme enfrentar o pai da filha após o que fez. Precisa ser trazida à força para ouvir o que temos a dizer. Esse é o jogo mental dela tentando manipular o sistema." Embora Nevasia tenha recusado ir à audiência, foi obrigada a ir ao tribunal para sua sentença em 16 de junho de 2025. Durante o procedimento, ela teve um rompante vulgar e acabou sendo retirada à força da sala. O juiz avisou a Nevasia que isso faria com que ele aumentasse sua pena, e foi exatamente isso que aconteceu alguns dias depois. Nevasia foi então condenada a 17 anos de prisão, 2 a mais do que o juiz havia originalmente planejado dar a ela. Nevasia reclamou durante a audiência e se queixou ao juiz que as pessoas estavam chamando ela de mãe monstro. Nossa, não consigo entender o porquê. Após a sentença, o promotor disse: Julicia era uma menina indefesa de 7 anos cuja mãe tirou sua vida em um ato perturbador de brutalidade e insensibilidade. Nenhuma criança deveria ser exposta a tal tormento ou sofrer o terror inimaginável que Julicia enfrentou tão jovem. Bem, obrigada por ouvir a história de Julicia hoje. Até que ponto uma criança pode ser ignorada pelos profissionais de proteção à infância? Julicia estava se escondendo da mãe, agindo de forma ansiosa durante as visitas, chorando e até pedindo para a avó ligar para a polícia porque não queria ir ver a mãe. Era óbvio que algo errado estava acontecendo na casa de Nevasia. E tudo o que os assistentes sociais precisavam fazer era levar a sério o que a menina de 7 anos dizia, e ela provavelmente ainda estaria viva hoje. Sua filhinha de repente ficou inconsciente e nunca mais acordou. Isso foi há apenas alguns meses. E agora, os paramédicos estavam de volta à casa deles novamente, mas desta vez porque seu enteado havia parado de respirar. 2 bebês com poucos meses de diferença se foram? O que estava realmente acontecendo aqui e quem era o responsável? Desiree McCartney nasceu em 17 de maio de 2014 em Columbus, Indiana. A mãe dela se chama Christina McCartney e o pai é Gary McCartney. Desiree era uma garotinha feliz e amorosa, cujas coisas favoritas eram dançar, cantar e, claro, ela amava o filme Frozen. A mãe de Desiree, Christina, havia obtido a guarda total dela, junto com seu irmão mais velho, Nicholas Kedrovitz, e sua irmã mais nova, Abigail. Christina McCartney, junto com seus 3 filhos, mudou-se para a casa de seu noivo, Stephen Ritz, e do filho dele, Nathaniel Ritz, em 2016. Nathaniel Ritz era filho biológico de Stephen, que tinha sua guarda total. Diziam que a mãe de Nathaniel não fazia parte da vida dele, pois havia usado metanfetamina durante a gravidez. Nathaniel nasceu em 4 de agosto de 2016 em Jefferson, Indiana. Ele era um bebê feliz e brincalhão, mas infelizmente não se sabe muito mais sobre ele. E como a mãe de Nathanael não estava presente em sua vida, Christina assumiu o papel de mãe para Nathanael. Agora Christina, Stephen e sua família reconstituída, incluindo 4 crianças, moravam em Osgood, Indiana, na rua Maple, número 238. Na época dessa história, Nicolau tinha 13 anos. Desiree estava prestes a completar 2. Abigail tinha 1 ano e Nathanael tinha cerca de 11 meses. Como Nicolau era bem mais velho que os irmãos, ele frequentemente os ajudava. Nick sempre foi um irmão mais velho, carinhoso e protetor. Mas nem tudo ia bem na casa. Na verdade, o noivo de Christina, Stephen, não era conhecido por ser um bom homem. Ela até dizia que ele podia ser abusivo com as crianças às vezes. A casa era um pouco tumultuada, principalmente com 4 crianças, 3 delas menores de 2 anos. No dia 1º de maio de 2017, uma ligação para o 911 foi feita da casa da família, solicitando serviços de emergência. Stephen foi quem fez a ligação e disse que havia uma criança inconsciente. Quando os primeiros socorristas chegaram ao local, eles imediatamente atenderam a menina, que estava inconsciente e não respirava. Ela também estava coberta de vômito. Era Desiree McCartney, de 23 meses de idade.
Desiree foi levada de ambulância ao Margaret Mary Community Hospital, em Batesville, e, devido à gravidade, transferida para o Hospital Infantil em Cincinnati. Mas, infelizmente, após vários dias em suporte de vida, Desiree faleceu em 6 de maio de 2017. A polícia queria falar com Christina para entender o ocorrido. Christina contou à polícia que chegou em casa por volta das 18h45 naquela noite. Ao entrar, ela foi recebida por Nick, que carregava Desiree inconsciente enrolada em uma toalha. Ele disse que achava algo errado com Desiree, talvez estivesse doente, pois não falava com ele. Christina tentou acordar Desiree chamando seu nome e sacudindo-a, mas ela não respondeu a nenhum dos dois. Então, imediatamente, Christina começou a fazer RCP e disse para Stephen ligar para o 911. A polícia também quis falar com Nick, pois ele estava com Desiree. Ele contou que naquela noite uma de suas tarefas era dar banho nos irmãos. Ele levou Desiree para o banheiro para tomar banho primeiro, onde disse que ela mesma tirou a roupa e entrou na banheira sozinha. Ele contou que após ela entrar na banheira, vomitou algumas vezes e ele buscou os lenços umedecidos dela. Ele saiu do cômodo com Desiree na banheira e disse que ficou fora cerca de 5 minutos antes de voltar. Quando ele voltou ao banheiro, foi aí que Nick disse que encontrou Desiree de bruços na água e sem responder. Na autópsia realizada no dia seguinte, o legista não encontrou indícios de afogamento em Desiree. Mas a autópsia revelou que Desiree havia passado por um período prolongado de falta de oxigênio no cérebro. E embora isso tenha sido descoberto, a circunstância da morte dela foi registrada como indeterminada. A Polícia Estadual e assistentes sociais do Departamento de Serviços para Crianças de Indiana investigam a morte da menina. Nick foi inicialmente retirado de casa, mas depois um juiz permitiu que ele voltasse durante a investigação em andamento. E a investigação da polícia sobre a morte de Desiree ainda estava em andamento quando, em 20 de julho de 2017, ligaram novamente para o 911 por causa de outra criança inconsciente. Desta vez, quando os paramédicos chegaram, encontraram Nathaniel Hitz, de 11 meses, inconsciente. Isso foi apenas 81 dias depois que Desiree havia sido levada ao hospital. Nathaniel, assim como sua irmã, foi levado para o Margaret Mary Health, onde foi declarado morto no início da manhã seguinte. A polícia soube que a família jantou e assistiu TV junta naquela noite. Por volta das 23, Christina pediu que Nick levasse Nathaniel para a cama, pois dividiam o quarto. Nick fez o que lhe foi pedido, mas apenas alguns minutos depois, saiu do quarto segurando Nathaniel e disse à mãe que algo estava errado. Ele disse que percebeu que Nathaniel não estava se mexendo enquanto ele estava no meio das tarefas. E quando Nick foi até o menininho, ele disse que ele estava frio e pálido. Uma autópsia também foi realizada em Nathaniel e a causa da morte dele também foi listada como indeterminada. Uma segunda investigação foi aberta agora, desta vez sobre a morte de Nathaniel Hitz. Após a morte de Nathaniel, o Departamento de Serviços para Crianças de Indiana colocou Abigail em uma família acolhedora, e Nick foi morar com seus tios-avós, Candace e Bob Barker, que também moravam em Osgood. Alguns meses se passaram e, em setembro daquele ano, as investigações, que já estavam focadas nas pessoas que haviam morado na casa, começaram a se concentrar mais intensamente em Nick. Além de ele ter estado lá nas 2 ocasiões, Christina também ligou para a polícia em 5 de setembro e disse que Nick havia mutilado um gatinho recentemente. Ele o mutilou de forma tão cruel que o gatinho precisou ser sacrificado depois. Nick levou um gatinho que Bob e Candace tinham para o porão, onde começou a torturá-lo. Candace disse que o gatinho sofreu um ferimento perfurante na cabeça e também tinha feridas profundas e abertas no corpo, a ponto de alguns de seus órgãos estarem saindo. Nick admitiu para sua tia-avó que o gatinho o arranhou, então ele ficou com raiva e o apertou com muita força. E quando perceberam que o gatinho estava tão machucado que precisava ser sacrificado, Nick perguntou ao tio se podia ir junto para ver o cérebro do gatinho sendo espalhado por todo o lado. Sim, isso é horrível. Ele mutilou o gatinho de tal forma que os órgãos dele ficaram pendurados para fora. Não é de se admirar que os investigadores estavam focados nele naquele momento. Candace descreveu seu sobrinho como alguém com problemas para controlar a raiva e também muito egocêntrico.
Candace, que tem diabetes e uma perna protética, disse aos investigadores que Nick falou que, com todos os problemas de saúde dela, talvez ela devesse morrer. Nick também fez comentários parecidos sobre o cachorro idoso do casal. Após esse incidente, a polícia solicitou avaliações psicológicas para serem feitas em Nick, Christina e Stephen. Durante a avaliação de Nick, ele falou sobre facas grandes, incêndios e libertar seus irmãos de Satanás. Mas ele não respondeu à pergunta se era ou não responsável pela morte de seus 2 irmãos, embora eu ache que isso já está meio óbvio neste ponto. Em 13 de dezembro de 2017, o detetive principal do caso de Desiree e o detetive principal do caso de Nathaniel foram conversar com Nick na casa de seus tios. Durante essa visita, Nick na verdade os chamou de lado e disse que precisava conversar com eles. Ele disse que recentemente tinha tido sonhos com os bebês. E ele começou a falar sobre salvar Desiree e Nathaniel do inferno nas correntes de fogo. Seja lá o que isso for. Nick disse que teve a ajuda de um anjo para libertar seus irmãos. Ele também disse que teve uma conversa com Deus sobre Desiree e Nathaniel, mas não podia compartilhar isso com os investigadores porque tinha prometido a Deus que não faria isso. Quando Nick foi questionado sobre o que havia acontecido com Desiree, a princípio ele disse que não conseguia se lembrar. Quando perguntaram sobre Nathaniel, Nick disse que o colocou na cama debaixo do beliche, cobriu sua cabeça com um cobertor e pressionou para baixo. E quando perguntaram sobre Desiree novamente, Nick disse que a ajudou a sair do banho e então colocou uma toalha sobre a cabeça dela, sufocando-a. Para que ele pudesse libertá-la para o céu, foi o que Nick disse. Nick contou a eles que soube que Desiree estava morta quando ela ficou mole e seu rosto ficou azul. O adolescente chorava constantemente e disse aos detetives que não queria que seus irmãos passassem pelo inferno que ele viveu. Então foi por isso que ele os sufocou. Ao ser questionado sobre o que era o inferno para ele, respondeu: tarefas domésticas. Nick ainda perguntou aos detetives se tinham visto a lista de tarefas diárias que ele era obrigado a cumprir. Eles disseram que sabiam da longa lista de tarefas dele. Ele disse que precisava protegê-los de Stephen Reitz porque não queria que eles passassem pelo que ele passou. O tio de Nick, Jeff, contou recentemente aos investigadores que Stephen já fez Nick sangrar do nariz. Após receber essas informações das declarações de Nicholas e determinar que eram consistentes com os achados da autópsia, a causa da morte tanto de Nathaniel quanto de Desiree foi alterada para asfixia por sufocamento. Mas, por algum motivo, só em 28 de agosto de 2018 que Nick foi preso pelo assassinato de sua irmã Desiree e de seu irmão Nathaniel. Embora desde que Nick confessou ter matado seus irmãos em dezembro, Christina o internou no hospital La Rue Carter. Nick foi primeiro acusado como menor, mas decidiram levar seu caso ao tribunal de adultos no início de setembro. O estado de Indiana permite que menores a partir de 12 anos sejam julgados como adultos, dependendo do crime e havendo indícios suficientes. 5 médicos avaliaram Nicholas e 3 deles disseram que ele não tinha condições de responder a julgamento. Os outros 2 disseram que ele tinha. Mas o juiz do condado de Ripley ficou do lado da minoria e decidiu que Nick poderia e iria enfrentar um júri. Uma dessas médicas diagnosticou Nick com transtorno de personalidade antissocial e disse que Nick era um perigo para o resto da vida. Ele também fez um teste de QI, no qual marcou apenas 84 pontos. E até a data do julgamento, Nick ficou detido em um centro de detenção juvenil do condado de Dearborn, em Lawrenceburg. Nicolau estava enfrentando até 65 anos por cada um dos assassinatos. Christina McCartney foi ao programa do Dr. Phil em 12 de dezembro de 2018 para falar sobre o que aconteceu com sua família, e ela também defendeu seu filho. Meu filho Nico era definitivamente uma criança dos sonhos. Ele era o mais prestativo, o mais animado, uma criança cheia de vida. Seus irmãos eram a vida dele. Nico e Desiree eram muito próximos. Ele sentava e lia livros para eles. Ele cantava para eles. A polícia estadual interrogou meu filho e, de acordo com eles, Nico confessou ter machucado as crianças. Ele indicou que as crianças faleceram por sufocamento. De acordo com os policiais, meu filho disse a eles que tirou a vida das crianças porque queria que elas saíssem do inferno em que estavam vivendo. Nicholas foi preso há 3 meses. As acusações atuais contra ele são 2 homicídios. O promotor só quer jogar meu filho na cadeia.
Ninguém está defendendo o Nicholas, então eu preciso fazer isso. Quero que as pessoas entendam que meu filho não é um monstro. E Christina disse que nunca tinha visto o mal em seu filho até que isso aconteceu. Ela também tentou afirmar que o padrasto do Nick, Stephen, o havia orientado a matar as crianças. Christina disse que Stephen tinha dito ao seu filho que se ele não matasse as duas crianças, ele mesmo mataria o Nick, e foi por isso que Nick fez isso. Certo, o julgamento dele estava originalmente marcado para 18 de fevereiro de 2020. No entanto, foi adiado para 16 de agosto de 2021. Durou uma semana inteira. Candace Barker subiu ao banco das testemunhas e disse que Nick era como um neto para ela. Ela disse ao tribunal que ele havia confessado a ela ter tirado a vida das duas crianças. Ela testemunhou que acreditava que Nick tinha 4 personalidades diferentes, e uma delas era muito má e absolutamente capaz de cometer um assassinato. Na verdade, Nick tinha dito para sua tia-avó que essa personalidade era ruim e que ela não queria vê-la. Ele também tinha dito para Candace que queria subir na frente da igreja e fazer sua confissão sobre ter matado Nathaniel e Desiree. Mas em vez disso, ele apenas foi até o altar e orou por 10 a 15 minutos. Essa igreja teria ficado muito chocada. Candace contou que quando Nick foi morar com eles, ele pensava que estava lá apenas para tarefas domésticas. Ela afirmou que Nick estava confuso e não distinguia realidade de ficção. Quando ela levantou a voz para ele uma vez, mandando-o ir para o quarto, ele se escondeu no porão e ela o encontrou lá depois, encolhido em posição fetal. E ele ficava dizendo, não me bata, não me bata. Candace foi professora e ensinou crianças com necessidades especiais por muitos anos. Com sua experiência, ela achava que Nick tinha alto funcionamento, mas não tinha as habilidades verbais típicas de uma criança de 13 anos. Ela também disse que ele não dormia bem, tinha muitos terrores noturnos e exagerava tudo. Candace também disse que Nick não parecia perceber que as vidas das crianças que ele tirou nunca voltariam. Candace disse que Nick percebeu de repente que Desiree e Nathaniel nunca voltariam. Candace continuou dizendo que Nick nunca disse que não fez isso, mas ele mudou sua versão várias vezes enquanto morava com ela. No fim de agosto, após 6 horas de deliberação, o júri considerou Nicholas culpado pelos assassinatos de Desiree McCartney e Nathaniel Ritz. Ele recebeu 2 sentenças de 50 anos, uma pelo assassinato de Nathaniel e outra pelo assassinato de Desiree. Elas deveriam ser cumpridas consecutivamente, totalizando 100 anos. O funeral de Desiree McCartney foi realizado em 11 de maio de 2017 na funerária Porter Oligar Pearson, em Greensburg. E, infelizmente, dadas as circunstâncias, não há detalhes sobre o funeral de Nathaniel. Bem, obrigada por ouvirem todas as histórias de Desiree e Nathaniel hoje. Eu não entendo como ninguém conseguiu ver o mal que existia dentro de Nicholas antes dos assassinatos. Ele matou 2 crianças inocentes e também um gatinho, tudo isso em um intervalo de 81 dias. Mas não havia nenhum sinal antes disso? Simplesmente não faz sentido. E se você olhar a antiga conta do Nicholas no Facebook, vai ver que há muitas fotos dele com Desiree. Ele realmente parecia amar a irmã, mas talvez, na mente distorcida dele, isso fosse de alguma forma protegê-la de passar pelas coisas horríveis que ele já tinha passado aos 13 anos de idade. Mas o que você acha? A falta de gordura corporal e perda de massa muscular provavelmente agravou a dor. Shane, que em uma ligação da prisão se gabou de ter chorado para a juíza, respondeu o seguinte: Eu sinto muito, muito mesmo, por como Gavin foi tratado. Gavin Hansen Peterson nasceu em Ogden, Utah, no dia 5 de janeiro, filho de Melanie e Shane Peterson. Ele era um menino feliz, inteligente, engraçado, gentil e curioso. Gavin gostava de ciência e de aprender sobre o sistema solar. Sua cor favorita era azul e ele gostava de jogar Pokémon no Nintendo Switch. Gavin também tinha 2 irmãos e uma irmã. Um dos irmãos dele nasceu de outro relacionamento que Shane teve depois de Melanie, pois o casal se separou quando Gavin tinha 1 ano.
Então, quando o garotinho tinha 2 anos, em 2014, ele foi encontrado vagando do lado de fora de casa sem supervisão. Quando os policiais chegaram e entraram na casa, eles encontraram maconha em um cachimbo em uma prateleira e Melanie foi acusada por isso. Meses depois, ela admitiu ter permitido que uma criança fosse exposta a drogas ou apetrechos para consumo de drogas e foi condenada à liberdade condicional. A mãe de Gavin levou a liberdade condicional a sério, cumpriu o serviço comunitário e concluiu os programas de saúde mental e abuso de substâncias. Em meados de 2015, ela tinha emprego estável e cumprira todas as exigências dos tribunais. Mas, independentemente disso, a mãe nunca mais recuperaria a guarda legal de seus 3 filhos. Após serem retirados da guarda da mãe, Gavin e seus 2 irmãos mais velhos foram morar com o pai, Shane Peterson, e sua nova esposa, Nicole Scott. Nicole não gostava nem um pouco da ex de Shane, Melanie, e deixava isso bem claro. Essa antipatia pela ex de Shane também se refletia na forma como Nicole se sentia em relação às crianças, já que elas eram uma lembrança constante da antiga vida dele, a vida que ele ousou ter antes dela. Agora, mesmo que Melanie nunca tenha recuperado a guarda dos filhos, ela ainda tinha direito a visitas. Sempre que chegava a vez dela ficar com as crianças, Gavin corria até ela muito animado. Mas os 2 filhos mais velhos dela, Melanie e Tyler, nunca pareciam querer ver a mãe. De acordo com Melanie, seu pai e sua madrasta a manipularam para que ela odiasse a mãe, e ela cortou todo o contato com ela. Nos primeiros 2 anos em que Gavin e seus irmãos moraram com o pai, tudo parecia bem. No fim de 2018, quando Melanie fez 13 anos, ela disse que passou a se parecer mais com a mãe. Isso fez com que Nicole começasse a ressentir-se da adolescente, e ela passou a gritar com ela com mais frequência e a chamá-la de nomes horríveis. Logo, as coisas ficaram tão ruins que Melanie precisava pedir permissão à madrasta para fazer coisas como tomar banho ou usar o banheiro. Uma vez, Nicole chegou a raspar a cabeça de Melanie como punição por ela ter escovado o próprio cabelo. Melanie também começou a passar longas horas do lado de fora, pois era obrigada a fazer o trabalho no quintal da casa do pai e da bisavó, que ficava do outro lado da rua. Melanie fazia quase todas as tarefas domésticas, e logo sua madrasta Nicole passou a privá-la de comida também. Quando ela era alimentada de vez em quando, recebia pão com mostarda, porque Nicole sabia que Melanie odiava mostarda. Nicole chegou até a monitorar Melanie com câmeras de vigilância espalhadas pela casa. Ela também trancava a adolescente em seu quarto durante o dia. Às vezes, ela até amarrava Melanie na cama com abraçadeiras plásticas. Me manipularam para que eu odiasse minha mãe. Melanie Peterson diz que viveu em um mundo de isolamento sob o teto de seu pai, Shane Peterson, e de sua madrasta, Nicole Scott. Ela me xingava todos os dias. O abuso emocional e físico começou no final de 2018, quando eu tinha cerca de 13 anos. Melanie relata detalhes perturbadores, como quando Nicole teria raspado sua cabeça como punição por escovar o cabelo. Naquela época eu estava focada principalmente em sobreviver. Mas isso foi só o começo. Eles me deixavam passar fome até eu ficar bem magra. Melanie conta que era alimentada 1 ou 2 vezes ao dia com a mesma comida que, segundo os promotores, seu irmão Gavin comia antes de supostamente morrer de fome. Igual ao que Gavin fazia, Frederick Foster. Melanie diz que Nicole incluía a mostarda porque as crianças odiavam. Eu preciso ir lá. Ela diz ter sido trancada em um quarto, enquanto Nicole a monitorava por câmera e chegou a amarrá-la na cama com abraçadeiras plásticas. Elas amarravam meus tornozelos. E ela disse que, se eu me mexesse, ela me bateria repetidas vezes. Melanie afirma que Nicole a agredia com cinto ou colher de pau. Enquanto tudo isso acontecia, o pai de Melanie, Shane, fingia que não sabia de nada, ou às vezes até assistia e participava dos castigos. O irmão mais velho de Melanie, Tyler, também era incentivado a bater nela, apesar de ambos já terem sido muito próximos. Nesse período, Gavin não era punido tão severamente quanto sua irmã. Em vez disso, ela era punida sempre que seu irmãozinho fazia algo errado. Em março de 2019, uma amiga preocupada, em quem Melanie havia confiado, contou a uma conselheira escolar sobre os abusos que estavam acontecendo, e os serviços de proteção à criança foram acionados. Em seguida, uma assistente social entrevistou Melanie. No começo, a adolescente disse para ela que estava bem, porque tinha medo que seu pai e sua madrasta se vingassem dela. Ela acabou contando toda a verdade para a assistente social. Apesar de Melanie ter dito à assistente social que estava, abre aspas, morrendo de medo de voltar para casa, ainda assim foi mandada de volta. Inacreditável.
Em vez de colocar ela e seus irmãos em outra casa, uma que fosse mais segura, foi criado um plano de segurança. Eles disseram que não podiam fazer nada. Eu disse para eles que eu estava morrendo de medo de voltar para lá com eles. Melanie afirmou que um plano de segurança foi criado e Nicole não podia ficar sozinha com ela. Eu me lembro dela me dizendo que queria me matar. Os serviços de proteção à criança decidiram que Melanie ficaria na casa da bisavó, do outro lado da rua, até Shane chegar do trabalho diariamente. Essa era, de alguma forma, a solução deles. Mas me diga como isso faz algum sentido, especialmente considerando que Shane é cúmplice de todos os abusos. Como o plano foi visto como solução pelos serviços de proteção à criança, o caso foi encerrado cerca de um mês depois. A partir daí, os maus tratos de Nicole contra Melanie só pioraram, porque é claro que isso aconteceu. Em abril de 2019, a adolescente, que decidiu que já tinha aguentado o suficiente, fugiu de casa. Mas Shane e Nicole a encontraram andando perto de um posto de gasolina pouco tempo depois. Assim que ela entrou no carro com o pai e a madrasta, Nicole começou a estrangular Melanie. A adolescente disse que sentiu como se fosse morrer. Um dia de maio, Melanie estava cuidando do quintal e acidentalmente quebrou o aspersor ao passar por cima dele com o cortador de grama. Ela temia o que aconteceria se Nicole descobrisse. Naquele momento, sua madrasta cochilava, mas seu pai estava em casa e acordado. Ele pediu que Melanie entrasse no carro e ela achou que iam à loja de ferragens comprar um substituto. Mas, em vez disso, Shane levou Melanie para a casa da mãe dela e a deixou lá. A partir desse dia, Melanie voltou a morar com a mãe. Assim que Melanie contou para a mãe o que ocorria na casa de Shane, a mãe acionou o número não emergencial do departamento do xerife do condado de Weber, e o caso foi encaminhado aos serviços de proteção à criança. Quando um detetive conversou depois com Melanie e Melanie, ele disse para a mãe que, às vezes, havia uma criação muito rígida como a de Shane e, às vezes, uma criação muito relaxada como a dela. E que ele não podia simplesmente prender alguém por dar um corte de cabelo ruim, referindo-se à vez em que Nicole raspou a cabeça de Melanie. A funcionária da Divisão de Serviços para Crianças e Famílias também disse para a mãe que não havia nada que pudesse ser feito porque não havia provas. Isso mesmo tendo tirado uma foto de um hematoma do tamanho de uma bola de golfe na perna de Melanie, que ela disse que Nicole tinha feito nela. Confrontados com os dados dos serviços de proteção à criança, Shane e Nicole disseram que Melanie era instável e não confiável, por isso eles tinham de mantê-la sob vigilância constante. Eles disseram que Nicole raspou a cabeça de Melanie porque seu cabelo cheirava a urina e não queriam que ela fosse zombada na escola. Então você não poderia simplesmente, sei lá, ter lavado. Shane então disse que o motivo pelo qual ele levou Melanie de volta para a casa da mãe foi porque ela era muito desafiadora e guardava ressentimento dele por ter regras. Shane disse que preferia morar com Melanie de qualquer forma. Isso pareceu suficiente para os serviços de proteção à criança na época, pois nada mais foi feito. Depois que Melanie soube como sua filha estava sendo tratada por Shane e Nicole, ela contratou uma advogada para tentar recuperar Gavin. Seu filho mais velho, Tyler, já era maior de idade. Melanie, então, recuperou seus direitos de visita ao Gavin em novembro de 2019 e ela passava tempo com ele em finais de semana alternados. Mas isso durou só até o fim de fevereiro de 2020, quando Nicole descobriu que Melanie havia tirado uma foto de Gavin para documentar os sinais de desnutrição que ela estava percebendo. Depois, Melanie afirmou que Nicole e Shane fizeram falsas acusações contra ela aos serviços de proteção à criança. Eles disseram que ela estava tentando quebrar o acordo de custódia e manipular Gavin contra eles. Melanie contestou as acusações, mas enquanto esperava uma decisão da Divisão de Serviços à Criança e à Família de Utah, atrasada pela pandemia, os serviços de proteção à criança determinaram que serviços domiciliares seriam necessários tanto na casa dela quanto na de Shane. Nesse ponto, com Melanie fora de casa, o foco e o maltratamento de Nicole se voltaram para Gavin. Agora, Gavin tinha que fazer todas as tarefas dentro e fora de casa, como antes era a responsabilidade da irmã dele. Depois que ele terminava todo o trabalho, Nicole lhe dava um pedaço de pão com mostarda e 1/3 de copo de água. Mas ela não lhe dava comida todos os dias, só se achasse que ele merecia. Nem preciso dizer que ele começou a perder peso rapidamente e não demorou muito para que suas costelas ficassem visíveis. Em agosto de 2020, o Serviço de Proteção à Criança recebeu uma ligação sobre preocupações com o tratamento de Gavin na casa do pai.
No entanto, as informações não atendiam aos critérios exigidos pela lei do estado de Utah para abrir uma investigação. Porém, a informação foi passada para a assistente social que já atendia e acompanhava a família em casa. Em maio de 2021, a família Peterson concluiu com sucesso os serviços domiciliares e um juiz encerrou o caso. Na escola, as funcionárias da cantina perceberam que Gavin só pedia água no almoço. Depois, ele ficava ao lado da lixeira pelo resto do tempo. Ele esperava todos saírem da cantina para vasculhar a lixeira em busca de comida. Gavin acabou contando para uma funcionária da cantina chamada Jen que estava com fome há dias, mas não tinha dinheiro para comprar o almoço. Jen e outros funcionários passaram a ajudá-lo a pagar as refeições. Quando Nicole descobriu, foi à escola e gritou com os funcionários dizendo que era melhor não alimentarem Gavin. Mesmo assim, continuaram a lhe dar comida escondido. Logo após o incidente, Gavin voltou à escola com um dente lascado. Em setembro de 2022, alguém preocupado com o bem-estar de Gavin fez uma ligação para os serviços de proteção à criança. Mas, mais uma vez, uma atendente da central de denúncias decidiu que não atendia aos critérios para abrir uma investigação. Então, em março de 2023, a Divisão de Serviços para Crianças e Famílias recebeu outro relato de que Gavin estava sendo negligenciado. E dessa vez, eles realmente abriram uma investigação. 2 dias depois, a agência foi novamente alertada sobre os maus tratos a Gavin, e essa informação foi adicionada ao caso atual. Dias depois, Gavin foi entrevistado por assistentes sociais e afirmou que não havia maus tratos em casa. No dia 8 de maio, o Serviço de Proteção à Criança recebeu nova denúncia de que Gavin estava sendo machucado na casa do pai. Depois disso, uma investigadora foi até a casa e entrevistou Gavin, o pai dele e a madrasta separadamente. O caso foi encerrado em cerca de uma semana, sem indícios de negligência ou abuso. Em agosto, Gavin havia sido retirado da escola e foi informado que ele agora estava recebendo ensino domiciliar. E por algum motivo, Utah não tem nenhuma política implementada para monitorar crianças que são retiradas da escola após denúncias de abuso e negligência. Enquanto a família Peterson tinha fotos de todas as outras crianças em casa, não havia nenhuma de Gavin. Um colega de Shane contou que ele tinha uma foto do filho mais novo na mesa, mas esse colega nem sabia que Gavin existia. Mensagens de texto entre Shane e Nicole falam sobre o quanto eles odeiam Gavin e como adoram torturá-lo. Eles também nunca se referem a ele pelo nome, usando apenas termos pejorativos ao falar sobre ele. Às vezes, as conversas deles também incluíam o irmão mais velho de Gavin, Tyler. E os 3 adultos discutiam se Gavin podia usar o banheiro ou se ele podia comer. Eles também falavam sobre bater em Gavin, inclusive usando um bastão de pinhata para isso. Em uma conversa, Nicole disse que odiava Gavin cada dia mais. Ela disse isso após uma enfermeira da escola ligar, informando que a base da unha de Gavin estava gravemente infectada. Depois, Nicole falou a Shane que o menino só fazia aquilo para chamar atenção. Ao contrário dos quartos dos irmãos, que tinham carpete, o quarto de Gavin tinha apenas compensado pintado, sem revestimento. Também havia uma fita adesiva no chão em formato de caixa, e aquilo deveria servir como a cama de Gavin. Ele não tinha cobertores nem roupa de cama. Gavin era repetidamente espancado e privado de comida e água. E dizem que ele chegou a comer as próprias fezes na tentativa de sobreviver. No dia 9 de julho de 2024, os policiais responderam a uma chamada dizendo que Gavin havia caído na banheira e agora não respondia. Quando chegaram ao local e viram o garotinho, ele mal estava se mantendo vivo. Ele estava frio e gravemente desnutrido. No chão do quarto dele, ao seu redor, havia vários montes de vômito preto. Os socorristas detectaram um pulso fraco e levaram Gavin rapidamente ao hospital mais próximo. No entanto, ele foi declarado morto ao chegar, devido ao que um médico chamou de falência total dos órgãos. A morte de Gavin foi determinada como complicações decorrentes de sepse, com fatores contribuintes incluindo pneumonia, desidratação e infecções não tratadas. De acordo com Nicole, que foi quem ligou para o 911, seu enteado estava doente há alguns dias antes de ela encontrá-lo inconsciente e coberto de vômito no chão do banheiro. Tanto Nicole quanto Shane relataram que Gavin estava doente há vários dias antes de sua morte e que ele estava vomitando e sofrendo convulsões, mas eles não o levaram ao médico.
Outra coisa é que Nicole esperou quase meia hora depois de encontrar Gavin inconsciente para ligar para o 911. Se passaram 21 minutos inteiros entre o momento em que ela mandou uma mensagem para Shane perguntando o que deveria fazer sobre Gavin e o momento em que ligou para os serviços de emergência. Quando ela então esperou os socorristas chegarem, Nicole inverteu a trava que estava na porta de Gavin para que agora pudesse ser aberta por dentro. O irmão mais velho de Gavin, Tyler, enviou uma mensagem ao pai, Shane, em pânico após saber que o irmão estava morrendo, perguntando o que fazer. Mas não por preocupação com Gavin, e sim por autopreservação. Investigadores acharam imagens de câmeras mostrando Tyler indo 3 vezes ao galpão no quintal após a ligação para o 911. Durante 2 dessas idas, Tyler carregava objetos nos braços, e a polícia descobriria depois que eram as câmeras de vídeo da casa. Em grande parte das imagens que os detetives conseguiram, Gavin estava vestindo apenas uma fralda completamente encharcada. Também dava para ver que ele tinha feridas cobrindo as costas. O sorriso dele sempre me fez sorrir. Rachel Reynolds diz que o sorriso de Gavin Peterson, de 12 anos, era contagiante. Ela também diz, porém, que percebeu que Gavin mudou durante o tempo na escola. Ele deixou a foto da 5ª série atrás de você. Por quê? Porque essa foto era bem diferente das outras. Você pode ver que ele estava definitivamente mais triste. Enquanto Gavin estudava na Keynesville Elementary, Reynolds era assistente de alunos, passava um tempo a sós com ele e chegou a vê-lo tentando comer comida do lixo. Isso me assombra desde a primeira vez que vi, e é algo que nunca vou conseguir esquecer. Reynolds lembra de quando levou Gavin à secretaria, e uma ligação foi feita imediatamente ao Serviço de Proteção à Criança e à Família. Ela diz que essa lembrança ainda a destrói por dentro. Era inverno e ele se virou do assento, sorriu para mim e disse: "Senhorita Rachel, isso é ruim?" E ele me mostrou as mãos que estavam inchadas. Os dedos dele estavam inchados, pois ele cutucou a pele ao redor das unhas. E parecia que estavam infeccionados. Isso parecia automutilação? Na sua opinião, o que isso parecia ser? Para mim, parecia alguém com um tique nervoso, cutucando os próprios dedos, tipo quando tem uma pelinha ou algo assim, só puxando, e era em todos os dedos. Ela diz que nada resultou da ligação para o DCFS naquele dia e sente o mesmo em relação a outras ligações e denúncias feitas para a agência. Reynolds diz que a preocupação só aumentou quando Gavin foi totalmente retirado da escola. Ele está recebendo comida de alguém? Alguém está alimentando ele? Havia colegas de trabalho que conheciam crianças no bairro dele e perguntavam: "Você viu ele? Alguém viu ele? Alguém viu ele em algum momento durante o verão todo?" E desde o último dia de aula, ninguém na escola, pelo que eu saiba, viu ele. Alguns de vocês tentaram acompanhar? Sim. E nenhuma resposta. Não. Eu gostaria que os pedidos de ajuda tivessem sido ouvidos. Nicole, Tyler e Shane foram presos e acusados pela morte de Gavin, permanecendo detidos sem fiança. Em abril de 2025, Nicole se declarou culpada das acusações e foi condenada a cumprir uma pena de 15 anos à prisão perpétua por assassinato e 5 penas de 1 a 15 anos de prisão, sendo 3 por abuso infantil agravado e 2 por obstrução da justiça. Ela também foi condenada a uma pena de 0 a 5 anos por colocar uma criança em perigo e a 1 ano de prisão por posse ou uso de substância controlada. A juíza determinou penas consecutivas, fazendo com que Nicole fique presa por pelo menos 20 anos. Isso já diz tudo. Minha vez. É minha vez de falar. Acredito que foi assim que aconteceu. Ele estava tentando sobreviver. Enquanto o juiz descrevia a terrível inanição e tortura sofridas pelo garoto de 12 anos, Gavin Peterson, sua madrasta, Nicole Lee Scott, tentou negar as descobertas perturbadoras da investigação. Ele faleceu sob meus cuidados. Eu deveria tê-lo tratado melhor. A juíza também descreveu as ações de Nicole como sendo semelhantes ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. No tribunal, Melanie, irmã mais velha de Gavin, leu uma declaração dizendo: "Meu irmãozinho significava muito para mim. Então, saber o que aconteceu com ele realmente me abalou emocionalmente. Acordo diariamente com raiva e tristeza porque Gavin não pode ficar em casa com sua família de verdade." Ela disse que Gavin era único e que ele merecia a vida que lhe foi tirada. Ela disse que nunca vai perdoar Nicole ou o pai dela, Shane, e que vai lamentar a perda de Gavin com sua família pelo resto da vida.
Melanie então pediu ao juiz que não desse nem ao pai dela, nem a Nicole, a chance de ter uma vida normal. Shane Peterson também se declarou culpado das acusações e, em 6 de maio de 2025, foi condenado a uma pena que podia variar de 8 anos à prisão perpétua, que era a punição máxima possível. Antes de sentenciá-lo, o juiz teve algumas palavras para o pai. Gavin provavelmente estava ciente do fato de que havia comida e que o resto da família estava comendo. Ele provavelmente também sentiu o cheiro da comida deles. Isso provavelmente causou muita angústia e sofrimento. Uma manifestação comum da fome em estágio avançado é a capacidade de superar a repulsa e comer coisas que não são alimentos na tentativa de se manter vivo. Considerando o abuso psicológico que Gavin sofreu, sendo isolado das outras crianças na escola, sem contato externo com ninguém, restrito ao seu quarto, constantemente monitorado por câmeras, não podendo usar roupas, sendo forçado a usar fraldas, privado de amor e de cuidados médicos, tudo isso teria tido um impacto profundo em sua psique. Segundo contatos da escola, Gavin era uma criança normal que foi levado a um ponto de ruptura psicológica. Ele teria consciência do que estava acontecendo, entenderia que era errado e que os adultos em sua vida, em quem ele deveria poder confiar para tudo, eram, na verdade, seus algozes. Não há dúvida de que Gavin experimentou dor física antes de sua morte. O corpo dele estava cheio de evidências de que ele foi espancado mais de uma vez. A falta de gordura corporal e a perda de massa muscular provavelmente agravaram ainda mais a dor. E posso te dizer que isso faz parte do motivo pelo qual a acusação manteve sua apresentação curta. Para resumir as lesões físicas de Gavin, seu estado de desnutrição e o histórico subsequente obtido indicam que ele sofreu tortura infantil nos dias e semanas, se não meses, levando à sua morte. Ele saberia o que estava acontecendo. Como ele se sentia e a quem ele deveria poder recorrer para receber cuidado e apoio. Ele teria sentido tanta fome a ponto de estar disposto a arriscar consequências físicas conhecidas para obter qualquer sustento que o mantivesse vivo e superar o nojo inato de ingerir fezes. Ele teria sentido medo, tristeza e dor. Além disso, seus irmãos teriam sofrido trauma psicológico como resultado de estarem nesse mesmo ambiente. Como juíza, devemos sentenciar com base nos fatos. Mas ninguém senta aqui desprovido de emoção, empatia, experiência humana ou apenas bom senso. Você não precisa ser mãe nem ser uma criminosa. Você não precisa ser nenhuma dessas coisas para pensar, talvez isso esteja errado. O motivo pelo qual eu enfatizo isso e realmente me deixa emocionada é porque eu penso, antes de tudo, que você era o pai do Gavin. Acho que você não merece mais esse título, mas não há como mudar isso. Você certamente não foi o pai dele e com certeza não foi o protetor dele. Eu não acredito nem por um minuto que você não fez parte de uma boa parte dos abusos que ele sofreu. Também acho revelador que eu esteja mais emocionada com isso do que você. E eu acho que há um motivo para isso. Eu acho que não existem adjetivos e advérbios suficientes para descrever adequadamente o quão horrível é essa situação. Em ligações monitoradas da prisão após Shane se declarar culpado, ele disse que conseguiu, abre aspas, espremer uma lágrima para a juíza. Tyler, irmão mais velho de Gavin, também se declarou culpado, mesmo tendo uma doença mental. Ele foi diagnosticado com autismo, depressão persistente, presença de um transtorno de personalidade e ansiedade generalizada. Ele ainda não foi sentenciado.
Partiu meu coração saber que ele morreu dessa forma. Eu não sei como alguém pode fazer isso com outra pessoa. Com o apoio do irmão, Melanie Peterson está se pronunciando pela primeira vez, de coração partido pela morte de seu filho mais novo, Gavin Peterson, de 12 anos. A última vez que o vi, tirei uma foto dele porque ele estava tão magro. Eu nunca imaginaria que Shane deixaria isso acontecer, deixaria ele passar fome e morrer. No primeiro aniversário da morte de Gavin, um pequeno grupo se reuniu silenciosamente perto de uma árvore plantada no Harry Kenneth Baldwin County Park, em West Haven, para lembrar a vida do jovem garoto. As organizadoras do evento também defendem um novo projeto de lei que permite à polícia obter mandado para verificar o bem-estar de uma criança caso a escola denuncie possível abuso. Quando perguntaram o que diria a Gavin se ele estivesse aqui, a ex-assistente da escola, Rachel Reynolds, respondeu que ele é muito forte, que sua vida importa, que ele é muito importante para todos e que deixou uma marca na vida de todos que o conheceram. Os amigos dele sentem saudades, todos na escola sentem falta e o amam. Em fevereiro de 2026, Tyler Peterson, de 23 anos, seria sentenciado. Ele recebeu de 5 anos a prisão perpétua por homicídio, de 1 a 15 anos por 2 acusações de abuso agravado e de 1 a 15 anos por obstrução da justiça. Essas sentenças devem ser cumpridas ao mesmo tempo. A mãe de Tyler e Gavin escreveu uma carta que sua advogada leu no tribunal dizendo: "Eu sei que Tyler nunca faria isso por conta própria. Ele foi manipulado desde pequeno. Peço respeitosamente que considere permitir que Tyler continue seu tratamento em casa, em um ambiente positivo e amoroso. Ele não terá isso na prisão, onde pode ou não receber o tratamento de que precisa." O promotor afirmou ao tribunal que Tyler participou ativamente do abuso do irmão. Ele citou mensagens de texto que Tyler havia enviado para Scott, listando as coisas que ele havia feito com Gavin, incluindo espancamentos e fazer o garotinho segurar a urina. E algumas das fotos que foram recuperadas mostravam Tyler chutando e espancando Gavin, tudo sozinho. A promotoria citou uma ocasião em que a família foi à Disneyland e deixou Tyler em casa com Gavin. Durante esse período, Tyler teria infligido tortura mental e física em seu irmão mais novo. A juíza afirmou que esse foi um dos casos mais difíceis em 31 anos no tribunal. Você teve a oportunidade de não fazer o que fez. Você foi uma participante ativa desde 2020. Não resta dúvida sobre isso. A juíza comentou após a advogada de Tyler argumentar que o jovem de 23 anos também foi vítima de anos de abuso e manipulação. Quando Nicole mandava pular, você perguntava: a que altura? Por que ele disse isso? Porque não queria estar naquela sala como o Gavin. Na balança da justiça, o lado da justiça pesa mais do que o da misericórdia. Bem, obrigada por ouvirem a história do Gavin hoje. Eu não consigo acreditar que várias pessoas viram esse menino comendo do lixo e definhando aos poucos. Mesmo assim, o Serviço de Proteção à Criança nunca achou que era necessário tirá-lo da casa do pai e da madrasta. Sem contar que a irmã mais velha dele já tinha contado para vários adultos que também havia sido abusada dentro de casa. É revoltante e não faz sentido nenhum. O que você acha desse caso? Se você curte True Crime e quer ouvir de mim, inscreva-se e ative as notificações para saber quando sair vídeo novo, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada aos apoiadores do Mundo Cruel. Agora, tem ainda mais conteúdo do Mundo Cruel no Patreon. Então, dá uma olhada em patreon.com/wickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.